Ah, pode começar. Tem que abrir o seu microfone. – 22 de novembro. Um comportamento grato abre as janelas do paraíso. Bênçãos espirituais caem livremente sobre você por meio dessas aberturas na eternidade. Além disso, quando você me olha com o coração cheio de gratidão, consegue vislumbrar a glória através das janelas. Você ainda pode viver no paraíso, mas pode experimentar um pouco do seu lar eterno. Essas pequenas amostras do alimento celestial renovam sua esperança. A gratidão o predispõe a vivenciar essas experiências, o que cria ainda mais motivos para me agradecer. Assim, seu caminho se transforma numa espiral ascendente, crescendo cada vez mais em gratidão. A gratidão não é uma espécie de fórmula mágica, é a linguagem do amor, que permite que você se comunique intimamente comigo. Ter um pensamento grato evita que você negue a realidade e regozije-se em mim, seu Salvador, em meio às provações e atribulações. Sou seu refúgio e sua fortaleza, seu auxílio sempre presente. Vamos orar? Vamos unir os nossos pensamentos neste momento. Na gratidão do horário, Senhor Jesus, nos colocamos presentes neste momento e pedimos o sustento do nosso pensamento, do nosso sentimento, na figura amorável que Tu representas a todos nós, a nos cuidar, a nos receber nesta casa, nave, mãe, hospital de almas. Obrigada, divino amigo Jesus, que nesse momento, junto à espiritualidade amiga, benfazeja, e esses mentores que nos acompanham, pedindo suporte para aclarar as nossas consciências, internalizar no nosso coração tudo aquilo que vamos falar na tarde e noite de hoje. E junto ao teu coração generoso, pedimos por todos nós, Mestre, hoje, agora, sempre. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para o início do estudo, do trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Márcia, tá me ouvindo? Você podia ler o Evangelho hoje, né? Alguém mais se habilita para ler o Evangelho? Quem gostaria? Quer ler, Érica? Qual é o capítulo? É porque eu estou com o Evangelho todo separado, então eu não sei qual é o que vocês estão estudando, para não atrasar o trabalho, né? A gente abre ao acaso. Ah, é? Tá, então posso ler? Então vamos começar no capítulo 20 do Evangelho. Qual? Pode ser? Qual? Capítulo 20 do Evangelho. Os trabalhadores da última hora. Ó, já veio pra gente. Deixa eu achar aqui. Tá. Item 1. Pode ser. Tá. Suelen, você tá ouvindo? Suelen tá com problema no áudio. Agora eu consegui, graças a Deus. Obrigada. Vamos fazer o seguinte. Posso ir lá para o 4? Desculpa, posso? Missão dos Espíritas? Então tá. Só vai me direcionando porque eu não entendo a dinâmica, tá? Só vou ler aqui começar então. Missão dos Espíritas. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação
e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai-os. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente o faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos como aos déspotas a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tens de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Para aqui ou segue? Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parte cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, e as populações atentas receberão com alegria as palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e acertais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus. Porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, permanecem no coração dos homens a impureza de todos os vícios, que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidades que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revelações morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes que irão desprezá-la, aos sábios que desejarão provas, aos simples e humildes que aceitarão. Portanto, é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis entusiasmo e fé. E depois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus pela santa consolação que lhes derdes, e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada, arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviarão entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. E nós vos responderemos,
Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, serão destruídos. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Show. Érica, você quer comentar alguma coisa que você entendeu? Vou falar rapidamente, já pegando o finalzinho aqui, que fecha o raciocínio para todo e qualquer trabalhador, estudioso de doutrina espírita, né? Porque a gente chega na doutrina espírita e muitas das vezes pega nossas ideias e coloca junto ao corpo doutrinário, a base doutrinária da doutrina, e não é o caso. Aqui ele deixa bem claro para todos nós que o nosso compromisso é com a propagação da doutrina espírita. E a doutrina espírita ela é muito simples, ela é tão simples que nós não conseguimos compreender. E esse finalzinho ele retrata justamente isso, né? Que nós temos que levar a consolação. A consolação pautada o quê? No Evangelho. A consolação pautada nos ensinamentos do Cristo e na base doutrinária. Então, eu acho que esse finalzinho é para ler e reler, ler e reler. Então, foi esse momento que eu queria destacar nessa noite. Tá? Show. Assim, o que eu entendi do texto foi que o verdadeiro espírita precisa vivenciar, né, essa responsabilidade e divulgar a lei da reencarnação, a lei da evolução dos espíritos, e saber, né, nós sabemos que só aceitar Jesus não salva ninguém. Não adianta só aceitar, aceitei Jesus, não adianta só aceitar. A gente tem que usar os nossos conhecimentos e nos esforçar para viver de acordo com o que Jesus ensinou. A palavra de ordem é esforço, né? A gente sempre tem que estar nos esforçando a sermos um pouquinho melhor, 1% melhor do que a gente foi, em comparação a nós mesmos, sempre buscando ser melhor, nos esforçando em melhorar nossas imperfeições. E através da nossa vivência, da nossa vida, a gente vai plantando, outras pessoas vão observando, tem gente que até pergunta, você é evangélico? Pela maneira como você reage a certas situações, pela maneira como você expõe um pensamento, aí você fala, não, eu sou espírita. Porque ainda é muito... as pessoas não entendem muito bem, pensam que a gente bate um tambor, essas coisas assim, né? Bom, alguém mais gostaria de falar da missão dos espíritas? Posso. Pode falar. Érica, acho que tu travou. Tá. Pode falar. Tá, obrigada, que eu fiquei guardando. Então, isso que você falou é tão importante, né? Porque a gente está num momento que é tão visível hoje perceber os comportamentos, né? Então, quando as pessoas olham e acreditam olham logo em seguida já identificam, eu acho que a gente é o crente, né? O evangélico ali do segmento protestante. E nós somos Cristo, somente, né? Mas a nossa identidade, a nossa persona, no caso, hoje, de tanto pensar o Cristo, vivenciar, tentar, pelo menos, a gente já consegue fazer uma imagem, parar uma imagem com mais suavidade, né? Então, eu geralmente associo essa ideia, e eu achei legal você comentar isso, porque, na verdade, é um só, né? É só o Cristo, somente Ele. Isso, é a lei do amor. Tudo, né, envolve o quê? O amor. Ah, tem que perdoar. Envolve o amor. Ah, tem que fazer não sei o quê. Envolve o amor. A gente tem que combater o orgulho, o egoísmo. Envolve o amor. Então,
é por aí, é pela lei do amor, né? Alguém gostaria mais de complementar, de falar alguma coisa da missão? Fala, Nani. Cheguei atrasada, mas dei uma olhadinha aqui, desculpem, dei uma olhadinha aqui, e uma coisa que está sublinhada aqui de um estudo que eu já fiz é essa frase: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que as aceitarão. Então, eu acho que aqueles pequenos e simples são aqueles que estão prontos, né? Cujos terrenos nos corações já estão férteis e esperando a semente ser jogada, né? E nós, enquanto espíritas, quando temos conhecimento de algum fato, nós precisamos sim divulgar, né? Como diz um outro texto mais adiante, a gente não pode colocar a candeia embaixo do alqueire, né? E o melhor que temos que fazer pela doutrina espírita é divulgar. Não importa se alguém vai aceitar ou não, se eles vão desprezar, estamos fazendo a nossa parte. Como você falou, quando a gente se põe no caminho, temos que fazer renúncia, e isso exige um esforço danado. E é que a gente faça a nossa parte, né? A gente fala tanto de um mundo melhor que a gente quer habitar, então nós temos também que nos transformar em pessoas melhores para habitarmos esse mundo. E fazendo a nossa parte, eu acho que é um itemzinho dessa transformação. É isso. Isso, se todo mundo fizer, né, a nossa parte, a parte que cabe, tudo vai dar certo, né? A gente, muitas pessoas observam, como eu já falei, a gente pelo exemplo. Então, que a gente consiga, né, prestar atenção nos exemplos que a gente está dando no nosso dia a dia e todas as horas do nosso dia, e que a gente consiga estar conectado, né? Por isso tão importante a gente fazer o evangelho todo dia, porque a gente volta ao que é mais importante na nossa vida, que a gente sabe que aqui é só um teste, né? A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, quando a gente faz uma leitura de uma página, quando a gente lê o evangelho, quando a gente estuda, quando a gente faz aqui a nossa leitura às 18 horas, a gente relembra, e estou falando por mim, né? Que o que é mais importante, né, para a nossa vida, o que é de fato a verdadeira vida, e que a gente consiga dar sempre mostrar através do nosso exemplo, divulgar através do nosso exemplo, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Não? Bom, então, fala, mãe. Eu só ia falar que eu gostei muito de ter caído nesse item, que nós já estudamos esse capítulo, mas esse item, Missão dos Espíritas, eu acho que a gente ainda não estudou, e já faz bem uns 8 meses que a gente está fazendo esse evangelho. E eu achei bem interessante, ele nos encoraja a pregar, a avançar, né? Ele fala o tempo todo, ide e pregai. Ele nos encoraja a seguir, né, fazendo essa missão. E fala da mediunidade também, muito bom. Hoje eu estava ouvindo uma live do André Figueiro, ele até está falando mais ou menos sobre esse assunto, até achei uma coincidência. Ele falou sobre a missão dos espíritos, dos verdadeiros espíritos, que são as pessoas que têm a vontade e também se comprometem mesmo, né? E ele até comentou que muitas pessoas vão ao centro, tomam o passe, e quando alguém pergunta a religião, a pessoa fala que é kardecista. E ele explicou, ele falou, não existe kardecista, existe espírita. Vamos nos comprometer para valer. Então, se você quer mesmo ser um espírita, é preciso que tenha aquela frase que o Allan Kardec falou, que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma, né? Fala da transformação. Aí eu achei esse item muito bom, gostei muito, valeu mesmo, achei muito interessante. Muito bem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vai, Suelen. Vou falar rapidinho. Eu achei muito interessante também o início
que fala dessa transformação necessária, né, no mundo, e que ela pode vir através de... faz até uma associação com estrondos, tempestades, e que a gente não deve temer, a gente não deve se assustar, e sim entender que isso faz parte do processo e que nem essas adversidades devem interromper essa caminhada, essa jornada de a verdade, de pregar, de fazer com que as leis de Deus prevaleçam, né? E eu achei muito interessante também o fato de comparar a divulgação do evangelho ao trabalho da terra, né? A agricultura. E a gente sabe que o trabalho com a terra, além de ele ser muito simbólico, ele é vital, né? É a agricultura, é o plantio, é o trabalho esforçoso que faz com que, na parte física, nos mantenhamos, né? Porque a gente precisa de alimento, e ele faz essa comparação belíssima com a questão da espiritualidade, né? Da divulgação do evangelho. Ela tem que ser feita, mesmo que seja muito árduo, mesmo que exija muito esforço. A gente precisa arar a terra, a gente precisa cuidar dela para que os frutos possam germinar, transformar, né, em árvores. É de uma profundidade essa comparação, de uma poesia lindíssima que adentra mesmo os nossos corações, né? Então, que a gente possa ter força, coragem. A gente sabe que o trabalho é pesado, é duro, né? No sentido de ter muito esforço nosso, mas ela é necessária, um trabalho necessário para as nossas transformações e as transformações de outras pessoas. Nós possamos caminhar juntos para a transformação mesmo do mundo, começando sempre no nosso interior. Isso mesmo, a nossa reforma íntima, né? A gente vai se melhorar um pouquinho, 1%, e tá tudo bem. E depois mais um pouquinho, e aí a gente vai conseguindo. Sacrificar hábitos ruins, né? A maledicência, a gente prestar atenção nessas coisas, os excessos. Deus ele não é contra nada, né? Somente contra mesmo aos excessos. A gente quer trabalhar bastante para ter uma vida melhor, tudo bem. Mas lembrando que a gente pode ajudar o próximo, sim, materialmente, se a gente conseguir. A gente pode evitar todos os tipos de excessos e de vícios. E a gente pode sacrificar hábitos, né, ruins e divulgar sempre, né, a palavra consoladora, né, a palavra de Jesus. Sempre, de uma maneira ou de outra, quando a gente vê um circo pegando fogo, em vez de a gente jogar um pouquinho mais de fogo e lenha na fogueira, a gente vai e tenta apagar aquele fogo, né? E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho? Então tá. Então eu vou chamar a Nani para poder cantar uma musiquinha pra gente, para alegrar nossos corações. A gente sabe que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, que a gente seja o exemplo. Que venha a transformação. Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a tua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e te sente sem valor. Teu castelo de areia ao mar levou, e tentou mais uma vez tudo ilusão. O temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama
Você, ele muda num momento a sua vida. Depende de você. E Deus muda esse quadro, só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Só entregue a Ele todo o seu viver. Desculpe. Que possamos entregar a nossa vida a Jesus. Já sabemos o caminho. Sabemos que mudar é difícil, mas é preciso. E nesse caminho, nessa mudança, muitas coisas nos tentarão fazer desistir. Mas quando temos a determinação, quando nós estamos certos do que queremos, que a gente siga o caminho e tenha a consciência de que nos piores momentos Ele nos leva no colo, Ele nunca nos abandona. Que façamos a nossa parte. Obrigada, Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado. Que possamos fazer com que todas essas palavras que foram ditas aqui entrem na nossa vida, no nosso coração e nos faça transformar pela razão. Obrigada aos bons espíritos por fluidificarem as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para que a gente se cure, para que a gente se modifique. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Obrigada. Gratidão. Vamos tirar nossa foto? Atenção. Peraí, deixa eu pegar. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente.